Bom, pessoal, então agora nós passamos para o caso da temperatura constante na superfície, tá? Então, ao invés de um fluxo constante, agora nós temos aqui a temperatura do tubo TS como sendo uma constante. Aqui a posição x igual a zero é relativa à entrada no tubo, a posição x igual a m relativa à saída. Tá? E da mesma forma, nós temos um fluxo máximo aqui, m ponto, constante, tá? Entrando e saindo do tubo. A forma do nosso volume de controle diferencial é exatamente a mesma. Tá? E a equação 97, que é a equação simplificada para a energia térmica, essa equação aqui, ela também se aplica nesse caso. Tá? Essa equação vem lá da termodinâmica e não está diretamente relacionada com a condição de contorno aplicada na parede. Repetindo só por comodidade, tá? Essa equação nos diz que o calor transferido por convecção vai ser igual a m.cp, que multiplica TMO menos TMI, onde TMO é a temperatura média do fluido na saída, TMI é a temperatura média do fluido na entrada. Aplicando de novo a equação a esse volume de controle diferencial, tá? Exatamente o mesmo processo que foi feito em relação ao fluxo de calor constante na superfície. Nós vamos ter aqui o diferencial de calor transferido por convecção vai ser igual a m.cp, que multiplica temperatura média do fluido na saída do volume de controle menos temperatura média do fluido na entrada do volume de controle. Tm mais Btm menos Tm. E nós podemos reescrever que o diferencial do calor transferido nada mais é do que m.cp Btm. Mas esse diferencial de calor é o fluxo de calor vezes a área, tá? Então nós temos que o dPconv vai ser igual ao QS duas linhas vezes P vezes Dx, onde P é o perímetro. Então isso nos deixa com QS duas linhas, que multiplica o perímetro vezes Dx, que nada mais é do que a área superficial, onde está acontecendo a troca de calor, igual a m.cp Dtm.
De novo, utilizando a lei de resfriamento de Newton. Nós temos que o fluxo de calor através da superfície nada mais é do que H que multiplica temperatura da superfície menos temperatura média do fluido. Bom, com isso, nós podemos substituir o Q com de tal forma ficar com H TS menos TM, que multiplica P vezes dx, e isso igual a M ponto vezes CP vezes dTm. Explicitando dTm sobre dx, nós temos que dTm dividido por dx vai ser igual a HTS menos TM que multiplica o perímetro dividido por M ponto CP. Isso daqui nada mais é do que a nossa equação 98, tá com uma pequena modificaçãozinha que dessa vez eu simplesmente não substitui o perímetro para um tubo, tá? Seção transversal circular. Eu apenas deixei como função do próprio perímetro mesmo e não coloquei o π aqui de forma explícita. Isso é só para deixar mostrando que a análise é genérica, tá? Não depende da forma do tubo. Bom, nesse caso, TS vai ser igual a uma constante. Diferente do caso anterior, onde H que multiplica TS menos TM, tudo isso daqui era uma constante. Assumir um período constante, M ponto CP constante, todo o lado direito da equação era uma constante. Dessa vez não. TS é igual a constante, mas o fluxo de calor, ou seja, H que multiplica TS menos TM, não é constante. Então, para poder prosseguir, é necessário a gente realizar uma mudança de variáveis. Então, fazendo essa mudança de variáveis, né, nós vamos falar que seja uma nova variável chamada de ΔT, definida como TS menos TM, e aí nós vamos ter um D ΔT igual à derivada de TS menos TM. No entanto, o TS é uma constante, então isso nos dá a própria derivada de menos TM menos dTm. Chamar essa daqui de equação 101 e vamos simplesmente substituir 101 e 98. Fazendo essa substituição,
utilizando a forma considerando o perímetro, nós temos que, bom, d delta t é igual a menos dtm, isso quer dizer que dtm vai ser igual a menos d delta t. Então, substituindo aqui, nós vamos ter menos d delta t dividido por dx. E isso daqui vai ser igual a h, que multiplica ts menos tm, é o delta t, que multiplica o perímetro, dividido por m.cp. Nós podemos separar as variáveis agora. De tal forma que menos d delta t dividido por delta t vai ser igual a h vezes p dividido por m.cp vezes dx. Só passando o sinal de menos para o lado direito da equação, nós temos que d delta t sobre delta t vai ser igual a menos h vezes p dividido por m ponto vezes cp, que multiplica dx. Só deixando o h aqui fora desse termo com divisão, tá? D delta t sobre delta t vai ser igual a menos p sobre m.cp, que é um termo que nós podemos assumir como sendo uma constante, que multiplica o h vezes dx. No entanto, o h seria uma, digamos, uma aproximação um pouco mais forte, assumir que ele é uma constante, tá? Lembrando que isso vai depender muito do nosso problema. Só buscar aqui o gráfico para o h, variando em função de x, nós temos que lembrar que temos um comportamento similar a esse daqui para o h. Então, o coeficiente de transferência de calor por convecção, ele vai ser uma constante, efetivamente, para a partir de x fdt, ou seja, quando tivermos um regime termicamente estabelecido dentro do tubo, ou seja, após a região de entrada térmica. No entanto, antes disso, ele não é uma constante. Dependendo do problema, pode ser que essa região de entrada térmica seja desprezível. E aí a aproximação de H como constante seria uma aproximação muito boa. Dependendo do problema, pode ser que essa região de entrada térmica seja consideravelmente grande perto do todo, e a aproximação de H como uma constante seja uma aproximação muito ruim. Tá? Então, uma outra alternativa é trabalhar com o valor de H médio, ou seja, fazer uma integral ao longo de todo o comprimento de 0 a x, tá? Ou de 0 a L, dependendo da análise, onde L vai ser o comprimento do tubo, e trabalhar com o valor médio de H. É essa abordagem que a gente vai seguir aqui. Então, nós vamos integrar essa equação da entrada do tubo até a saída, ou seja, fazendo a integração de x igual a L até, de x igual a 0 até x igual a L. Aparentemente estou com um probleminha com a claridade, tá? Não está aparecendo muito bem na câmera. Vamos passar para outra folha e trazer mais para baixo. Essa página 92. Fazendo essa integral, nós vamos ter a integral de ΔTi. O que é ΔTi? O nosso ΔT na entrada até ΔTO, o ΔT na saída, onde esse ΔT nada mais é do que a diferença entre temperatura da superfície e temperatura média do fluido na entrada. Diferença entre temperatura da superfície e temperatura média do fluido na saída. De dΔt sobre ΔT
vai ser igual a integral de x igual a 0 até x igual a L de menos P dividido por M ponto vezes CP que multiplica H vezes Px. Tá? Essa integral, diríamos, originalmente ela seria na área. Tá? No entanto, como o perímetro é uma constante, nós só temos a variação na direção x, só a variação de x, de 0 até L, já deixamos aqui separado. Bom, se a gente assumir que todo esse termo é uma constante, lembrando que Cp tem uma dependência com a temperatura, tá? Então se a variação de temperatura for muito grande, essa aproximação começa a perder um pouquinho da qualidade dela. Tem que ter isso em mente, tá? Quando trabalhar com equacionamento. Se nós assumirmos que todo esse termo P sobre M ponto Cp é uma constante em relação a x, podemos reescrever isso daqui como sendo a integral de ΔTi até ΔTo de dt, dΔt, desculpa, dividido por ΔT vai ser igual a menos P dividido por M ponto Cp que multiplica a integral de 0 até L de h dx. Se nós multiplicarmos e dividirmos o lado direito dessa equação por L, ou seja, vamos reescrever isso como sendo ΔTi vezes ΔT0 dΔt sobre ΔT vai ser igual a menos P vezes L dividido por M ponto vezes Cp que multiplica 1 sobre L. Multipliquei e dividi por L é a mesma coisa de multiplicar por 1, não altera nada. Tá? Que multiplica a integral de 0 até L de h dx. Agora, se nós considerarmos somente esse termo entre parênteses, tá? 1 sobre L da integral de 0 a L de h dx, isso daqui nada mais é do que a definição de um h médio, válido em todo o comprimento L do tubo. Então, o último termo do lado direito nada mais é do que o h médio para x igual a L. Então, realizando essa integração agora, nós vamos ter a integral de ΔTi a ΔTo de dΔt dividido por ΔT. Isso nos dá o Ln de ΔTo por ΔTi. Vai ser igual a menos P vezes L dividido por M ponto Cp, que multiplica 1 sobre L da integral de 0 a L de h dx, é o próprio h médio L. Então, vezes h médio L. E vamos chamar essa equação aqui de 102. Tá? Reescrevendo, passando o Ln para o outro lado, nós vamos ter que ΔTo dividido por ΔTi vai ser igual ao inverso do Ln exponencial de menos P vezes L vezes HL barra dividido por M ponto vezes Cp. Isso aqui vamos chamar de uma equação 103. Bom,
93 agora. Vamos reescrever essa equação 103. Indicando que o nosso ΔTO nada mais é do que TS menos TMO. E o ΔTI, TS menos TMI. E isso daqui é igual ao exponencial de menos P vezes L vezes H médio L dividido por M ponto vezes CP. Vou chamar essa equação de 104 e deixar ela destacada aqui. Se ao invés de fazer a integração de 0 até L, ou seja, se na hora de realizar o processo de integração eu não integrar ao longo da entrada até a saída do tubo, mas sim da entrada até uma determinada posição X qualquer aqui no tubo, então, se a integral for realizada da entrada até uma posição X, nós podemos reescrever essa equação 104 como sendo TS menos TM de X dividido por TS menos TMI, e isso vai ser igual ao exponencial de menos P vezes L dividido por M ponto vezes CP, que multiplica um H médio até a posição X. Vou chamar de 105. Bom, apenas deixando escrito, tá? O H é de médio, é o coeficiente médio, coeficiente transferente de calor por convecção médio para todo o tubo, enquanto que o H barra X é o coeficiente médio da entrada até a posição X. Bom, vamos destacar essa equação aqui também e analisar o que essas equações estão nos indicando, tá?
nas equações 104 e 105, mostram que o decaimento da diferença de temperatura ou seja, TS menos TM, é exponencial. Então, ao contrário do que aconteceu quando nós fizemos essa análise para o balanço de energia, considerando o caso de fluxo constante, tá? Fluxo de calor constante através da parede do tubo, nós chegamos aqui a uma temperatura média de X com um perfil linear. Agora nós concluímos que o perfil dessa temperatura é exponencial. Aqui, página 94. E nós vamos ter um perfil de temperatura ao longo da distância x, mais ou menos dessa forma. TS agora é uma constante e nós temos o nosso Tm de x variando, deixa eu colocar aqui de Tmi até TMO, se nós assumirmos que aqui estamos na posição x igual a L, e aqui x igual a 0, e essa diferença de temperatura aqui, ó, é o nosso ΔT I, TS menos TMI, ΔT na entrada, e essa diferença de temperatura aqui, o nosso ΔTO, TS menos TM na saída, TS menos TMO. Observa que nesse caso, se esse tubo for longo o bastante, ou seja, se for um tubo tendendo a ir para algo infinitamente longo, eventualmente a temperatura média do fluido vai se igualar à temperatura da superfície. Tá? Quando isso acontecer, a transferência de calor vai deixar de existir. E aí nós chegamos numa solução trivial do tipo o fluxo de calor, tá, ou o nosso H, vai ser igual a 0. Em qualquer posição que nós analisarmos aqui, qualquer posição x, isso daqui vai ser o nosso diferencial de temperatura, tá? TS menos TM. Então, isso
para o caso de temperatura constante na superfície e isso para o caso de fluxo constante na superfície. Tá? Então, para fluxo constante, a temperatura da superfície do tubo vai aumentar também, tá? De forma sem precedente, ou seja, não tem um limite aqui. Então, deve-se ter um certo cuidado em relação a isso. E a temperatura média do fluido também vai aumentar sem precedentes, tá? Ou seja, também não existe um limite para isso. Por outro lado, quando a gente vem para o caso de temperatura constante, como o próprio nome diz, a temperatura da superfície do tubo não muda e a temperatura média do fluido vai tender a chegar até a temperatura da superfície. Então, olha aqui, enquanto aqui nós trabalhamos na região do escoamento termicamente desenvolvido com Ts menos Tm igual a uma constante, tá? O que vai nos levar a um fluxo de calor constante, aqui Ts menos Tm diminui. Isso nos leva a uma diminuição da transferência de calor com o aumento do comprimento. Bom, agora vamos voltar lá na equação 97. Só tentar alinhar melhor a folha. E vamos reescrever a mesma. Em termos de ΔTO e ΔT. I. Ou seja, nós vamos falar aqui, calor transferido por convecção vai ser igual a m.Cp, que multiplica ΔTi menos ΔTO. Por que a gente está fazendo isso? Tá? Isso vai ser interessante para acomodar esse decaimento exponencial da diferença de temperatura. Tentando deixar isso de uma forma mais clara, nós podemos reescrever a equação 102 como sendo o ln de ΔTO sobre ΔTi é igual a menos P vezes L dividido por m.Cp, que multiplica H barra L. Explicitando m.Cp, nós temos que m.Cp vai ser igual a menos P vezes L dividido pelo ln de ΔTO sobre ΔTi, que multiplica o H barra vezes L. Mas P vezes L nada mais é do que a área superficial. Perímetro vezes o comprimento do tubo. Isso vai nos dar a área superficial do tubo. Se a gente substituir, vamos chamar isso daqui de 107, tá? Essa equação 107 na equação 106,
nós vamos ter M.Cp é igual a AS, área superficial do tubo, vezes HL. Então, Qconv vai ser igual a o coeficiente médio de transferência de calor no tubo. Vou verificar o número da página 95. Então, o calor transferido por convecção vai ser igual a menos HL médio, que multiplica a área superficial do tubo, dividido pelo Ln de ΔTO sobre ΔTi, que multiplica ΔTi menos ΔTO. Tá? Deixa eu só ver se eu não escrevi errado aqui. Não, tá certo? ΔTi menos ΔTO. Reescrevendo isso, nós temos que o calor transferido por convecção vai ser igual a HL médio, que multiplica a área superficial do tubo, que multiplica ΔTO menos ΔTi, tá? Aqui sim, invertendo com esse sinal de menos, dividido pelo Ln de ΔTO sobre ΔTi. Se a gente apresentar agora a definição formal da diferença de temperatura média logarítmica, nós já tínhamos apresentado isso no capítulo 7, tá? Mas sem mostrar de onde saiu. Então, definindo a diferença de temperatura média logarítmica, nós temos ΔTLM é definido como sendo ΔTO menos ΔTi dividido pelo Ln de ΔTO sobre ΔTi. E vamos chamar essa equação de 108. Retornando na equação para o calor transferido por convecção, nós podemos reescrever simplesmente como Qconv vai ser igual a H médio L, que multiplica a área superficial do tubo, que multiplica ΔTLM. Opa, desculpa. Não estava aparecendo na câmera. Isso nós vamos chamar de equação 109. Uma forma adaptada da lei de resfriamento de Newton. Tá. Um último ponto aqui na parte teórica. Em muitos casos, não vai ser a temperatura da superfície do tubo que permanece constante, sim a temperatura de um fluido externo. Então, por exemplo, se você tem um processo de transferência de calor, acontecendo um trocador de calor, onde um fluido externo, vamos falar assim, está condensando ou está evaporando, a temperatura desse fluido externo vai ser mantida constante, e não necessariamente a temperatura da parede da superfície do tubo. Tá?
Então, colocando isso escrito, em muitos casos, não é a temperatura da superfície do tubo, que permanece constante. Sim, a temperatura de um fluido externo. Nesses casos, a expressão apropriada passa a ser ΔT O dividido por ΔTI igual a T infinito menos T MO, ou seja, T infinito voltou a aparecer, nós voltamos a ter uma temperatura para ser associada a uma corrente livre, no entanto é associada a uma corrente livre externa ao tubo, tá? Dividido por T infinito menos TMI, e isso vai ser igual ao exponencial de menos U barra AS dividido por M.Cp, ou seja, coeficiente global de transferência de calor médio que multiplicar a área superficial do tubo dividido por M.Cp. Vamos chamar isso de equação 110. E aqui e o calor transferido por convecção nesse caso vai ser igual ao coeficiente global de transferência de calor médio, que multiplica a área da superfície, que multiplica o ΔT Ln. Chamar de equação 111. Só deixando indicado aqui, tá? Onde o barra é o coeficiente global de transferência de calor, médio, lembrando que esse coeficiente ele é definido lá no capítulo 3 do Impropera, e nós temos então que o ΔTO sobre ΔTI nada mais é do que o T infinito menos TMO dividido pelo T infinito menos
Tmi. Isso daqui nada mais vai ser do que o exponencial de menos 1 sobre o M ponto Cp, que multiplica a resistência térmica total. E aí, o calor transferido se torna simplesmente ΔTLM sobre resistência total. Com isso, nós encerramos a parte teórica do balanço de energia. Tá? É isso. Muito obrigado.